Bom, gente, então como eu disse, regência é um assunto muito abrangente, né? Começou lá na transitividade verbal, passou pela substituição dos complementos verbais pelos pronomes oblíquos, estudo das regências de alguns verbos que são figurinhas repetidas, estudo dos pronomes relativos e das orações subordinadas adjetivas, né? Consequentemente, chegamos aqui à crase, tá? Então, crase nada mais é que continuação de regência. Então, se você se depara com uma questão de regência, se o examinador cobra de você, marque a opção em que há erro ou correção com relação à regência, você tem que olhar para o acento grave indicativo da crase. Tá? Por quê? Eu disse a você que sempre que você ouvir falar em regência... Me chamou? Não. Sempre que você ouvir falar em regência, a primeira coisa que deve vir à sua mente qual é? Preposição. Leu regência, pensou em preposição. Como crase tem a ver com regência, tem a ver com o uso da preposição, pode ser cobrado também em regência. Em FCC, na banca FCC, costuma-se cobrar crase, por exemplo, em acentuação gráfica, né, que eu considero um equívoco. Por que se cobra lá em acentuação gráfica? Então, se você fizer uma prova por FCC e houver lá uma questão de acentuação gráfica, que são raras, tá? A FCC quase não cobra acentuação gráfica, mas quando você se deparar com uma questão de acentuação gráfica em FCC, tem que olhar também para o uso do acento grave indicativo da crase. Bom, vamos lá trabalhar de acordo com aquilo que a maioria das bancas trabalha. Primeiro, crase não é este acento invertido que se vê em cima do A. Não é isso que é crase. Professor, aquela crase ali. Não, você não vê a crase. A crase é um fenômeno linguístico. Então, o acento grave marca, né, a crase, mas não é ele que é a crase. Então, o nome do acento não é crase. Por incrível que pareça, isso caiu lá na prefeitura de Angra, cobrando o nome do acento. De cara, na letra A, estava o quê? Crase. Um monte de gente vai. O nome do acento não é crase. O nome do acento é acento grave. Em português, existem 3 acentos gráficos: o agudo, o circunflexo e o grave. Tá? Bom, então o que é crase? Esse conceito muitas vezes é cobrado. Crase é a fusão, junção, contração, aglutinação de 2 vogais iguais. Normalmente, uma preposição mais um artigo. Então veja, dentro deste A aqui, existem 2 vogais. 2 vogais. O acento me diz isso. O acento me diz isso. Então aqui dentro é como se houvesse vou a praia. Você obviamente não vai escrever, também não vai falar assim, né? Não sei que seja gago. Bom, é só para mostrar que o primeiro A é uma preposição. Exigida por quem? Pelo verbo. Daí a relação com a regência. A preposição é a palavra que não pode faltar. Para você falar em crase, para você falar em uso do acento grave, deve haver uma palavra que exija preposição. E o segundo A é um artigo. Mas é qualquer artigo? Não. É um artigo definido feminino. Então, algo que tem que ser básico para você. Crase, fusão da preposição mais o artigo, só ocorre antes de palavra feminina. Tá? Então, só vou encontrar o acento grave indicativo da crase antes de palavra feminina. Bom, como a crase é um fenômeno linguístico, a gente não vê a crase, a gente não vê essa preposição mais esse artigo,
O que a gente tem que fazer é com que essa preposição mais esse artigo apareçam. Então tem dois bizus, tá? Tem dois artifícios. Isso se você não está seguro ali na regência, se está com dificuldade com relação à regência. Para quem domina ali a regência fica mais tranquilo, né? Então, como eu não vejo ali o fenômeno da crase, eu tenho que fazer com que essa preposição mais esse artigo apareçam. Então tem dois bizus, dois recursos básicos que servem para matar uma boa parte das questões, né, de crase, para saber se existe ou não a presença da preposição mais o artigo. O primeiro bizu é o seguinte, ó. Você troca a palavra feminina por uma palavra masculina. Se antes da palavra masculina aparecer ao, vai aparecer o acento grave antes da palavra feminina. E já digo, não precisa ser um sinônimo não, tá? Eu usei aqui a palavra colégio no lugar de escola, mas não precisa ser sinônimo não. Qualquer palavra masculina, mesmo que não seja ali do mesmo campo semântico, se tiver que aparecer ao, vai aparecer ao. Então veja, fui à escola. Tem gente que vai dizer, professor, eu aprendi trocando por para a. Serve também, preposição mais artigo. Mas nem todo verbo você consegue colocar o para a, tá? Nem todo verbo admite a preposição para. Beleza? Não é todo verbo que eu posso usar ao para. Então veja, eu troco a palavra feminina por uma palavra masculina. Fui à escola. Troquei escola por colégio. Deu o quê? Fui ao colégio. O que é esse ao aqui, candidato? É a preposição a exigida pelo verbo, mais o artigo, que neste caso é masculino por causa de colégio. É a mesma coisa que existe aqui. É a mesma coisa que existe aqui. Veja, deixei a escola. Troquei escola por colégio. Deu o quê? Deixei o colégio. Deu ao aqui? Não, não há que se falar no uso do acento grave aqui. O que é esse o aqui, candidato? É só artigo. É a mesma coisa que existe aqui. Veja, bem-vindo a esta escola. Eu estou em dúvida se eu posso usar ou não antes de esta. Pô, não sei nada sobre o pronome demonstrativo, pintou a dúvida. Pô, troca esta por este. Bem-vindo a esta escola, bem-vindo a este colégio. Deu ao antes de este? Não. Então não há que se falar no uso do acento grave antes de esta. O que é esse a aqui, candidato? O que é esse a aqui? Beleza, boa. Se fosse artigo, estaria concordando com o colégio. O artigo concorda com o substantivo em gênero e número. Em gênero e número. Isto aqui é só preposição. É a mesma coisa que existe aqui. Ou seja, aqui eu só tenho preposição. Me falta o artigo. Aqui eu só tenho artigo. Me falta a preposição. Eu preciso dos dois ao mesmo tempo. Então, primeiro bizu. Troco a palavra feminina por uma palavra masculina. Se antes da palavra masculina aparecer ao, aparece lá o acento grave antes da palavra feminina. Legal? Segundo bizu serve para nomes de lugar. Quando A aparecer antes de nome de lugar. Quando aparecer antes de nome de lugar, você vai recitar o versinho da tia Teteia. Como é que a tia Teteia doce inteligentemente fazia? Se eu vou A e volto da, crase A. Se eu vou A e volto D, crase para quê? Não é assim que ela fazia? É sim, candidato. Olha para cá. Você que não prestava atenção, ficava de sacanagem lá no fundão.
Ah, versinho é o caramba, zoando a professora e tal, agora precisa ir recitar o versinho da tia Teteia. Então veja aqui, ó. Versinho da tia Teteia. Se vou a e volto da, crase a. Crase existe. Se vou a e volto de, crase para quê? Então veja aqui, ó. Serve para quando estiver antes do nome de lugar. Eu vou à Bahia, eu voltei da Bahia. Se vou a e volto da, crase a. O que é da, candidato? É de mais a. Preposição mais artigo. É a mesma coisa que existe aqui. Agora, eu vou a Copacabana, eu voltei de Copacabana. Se eu vou a e voltei de, crase para quê? O que é esse de aqui? É só preposição. É a mesma coisa que existe aqui. Tudo bem? Agora, se o nome do lugar estiver especificado, se houver uma especificação para o nome de lugar, caiu antes da... caiu na FGV isso, tá? O exemplo que eu vou colocar aqui. Não precisa fazer versinho. Se o nome do lugar estiver especificado, o uso do acento será obrigatório. Beleza? Tu vai falando, vai lembrando algumas coisas. Tô vendo ele dormindo aqui, como tá agora. Não, aí tava vendo um videozinho no WhatsApp, a funcionária dormindo lá, aí todo mundo começou a bater palma, viu? Aí ela do nada... também. Se ele fizer isso, a gente vai começar a bater palma aqui pra ver. Depois do almoço é complicado, né, candidato? Por isso que eu não almoço. Eu trabalho com um professor, cascudo já, dá aula de direito penal. E ele também não almoça justamente por isso. Da coroa, o cara tem 40 anos de polícia civil. O Sarquis. 40 anos de polícia civil. Não vai ler o nome dele, agora vai querer matar. Pô, e ele não almoça porque ele falou, pô, uma vez ele foi almoçar, e ele só dá aula sentado, ele tem mulher na perna. Ele falou, do nada, assim, turma lotada. Ele, pô, do nada foi fechando o olho, Aí do nada a cadeira. Plum! Quem ri vai se ver comigo lá fora. Aí todo mundo. Eu vou lá lavar o rosto. Quando saiu da sala, só ouvi a sala. Quá, quá, quá. E, rapaz, por isso que eu não almoço mais. Eu vou ali, como uma salada de frutas, né? Pô, depois do almoço é difícil, cara. Mas sentado, pô. Se tiver que dormir, vai, pô. Vamos lá. Vou colocar uma observação aqui. Eu cuspo, hein? Puxa, eu trazer um guarda-chuva semana que vem. Eu reparei. Reparei a candidata ali. Não é? Acho que tá bolado. De casa aí, o pronome indefinido veio depois posto ao substantivo e indefiniu o substantivo. No caso, não levou a frase. Entendi? Como? O pronome depois posto, acho que era assim, que a frase era assim, vou à cerimônia ao vivo. Uhum. Aí... Significa que aí você não
Não usou artigo. Se você usasse isso aqui, você veria que não apareceria ao. Por exemplo, vou a baile algum. E detalhe. Aí o pronome que vem depois puxa, ele definiu o substantivo. E vou dizer, você não precisa do pronome, não. Se eu disser a você, nunca vou a festa sem dinheiro. Está indefinido. É qualquer festa. Se você trocar festa por baile, nunca vou a baile sem dinheiro. Não é ao baile. Porque quando você usa o artigo, você está determinando, né? Você está definindo. Mas, não sei porque eu estou falando tão baixo, mas você começou a falar baixinho, como se ninguém... A sala é muito pequena, cara, então todo mundo vai escutar. Ele está falando baixinho, está todo mundo escutando. Inclusive o pessoal lá. Então veja, né? Aí eu vou na leva, né? Assim, é verdade. Com silêncio da... O pessoal fica em silêncio, que é para ouvir. A gente fala baixinho, que é já para dizer o outro. Já para dizer para o outro, ó, não quero que você ouça. Aí todo mundo faz silêncio, que é para ouvir. Né? Então, e vou dizer, isso às vezes é complicado de você verificar que o substantivo não está acompanhado de artigo. Né? Com o indefinido aí, beleza, ele te deu a deixa. Mas se eu disser, nunca vou à festa sem dinheiro. Né? Entendeu? É a mesma coisa. A qualquer festa, a nenhuma festa, né? Então vamos lá, preste atenção aqui. O que nós vimos ali? Nome de lugar, versinho da tia Teteia. Se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Se o nome do lugar estiver especificado, o uso do acento será obrigatório. Então, por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo ali. Eu coloquei, vou a Copacabana, não tem. Aí digamos que eu pusesse, que foi o exemplo que caiu numa das provas da Polícia Civil. Fui a Copacabana. Beleza. Se parasse aqui, não teria. Fui a Copacabana, eu voltei de Copacabana. Mas aí o cara colocou, fui a Copacabana da minha infância. Tinha uma que era dos meus sonhos. Também. Fui a Copacabana da minha infância. O nome do lugar está especificado. Há uma especificação. Há um termo com valor adjetivo especificando ali o nome do lugar. Não precisa fazer versinho. O uso é obrigatório. Por exemplo, viajei a Paris. Usou o versinho da tia Teteia. Eu voltei de Paris. Se eu viajei a e voltei de, crase para quê? Né? Não tem. Agora, Paris é considerada, né, a cidade-luz, né? Cidade-luz. Belíssima no inverno. Praça Paris ali, Bom Celso. Não conhece não? Né? Depois de Guabinha, conheço mais nada. Veja, preste atenção. O nome do lugar está especificado. Se o nome do lugar estiver especificado, o uso do acento será obrigatório. Viajei a Roma. Eu voltei de Roma. Se eu viajei a e voltei de, crase para quê? Não tem. Agora, viajei a Roma dos Césares. O nome do lugar está especificado. O uso do acento será obrigatório. Tudo bem? Beleza? Então, se tiver uma especificação ali, um termo de valor adjetivo, que não necessariamente deve estar depois e não necessariamente deve estar precedido de preposição. Por exemplo, vamos lá. Viajei a Porto Alegre. Com ou sem? Eu voltei de Porto Alegre. Não despreze o versinho da tia Teteia, candidato. Não despreze. Essa troca faz você verificar se tem ou não preposição mais artigo. Né? Veja, porra,
Tinha um vídeo do professor ali falando sobre crase apertando os peitinhos, né? É famoso esse vídeo aí na internet, é famoso também. Botar crase tem que ter preposição. Porra, não dá, pra mim não dá. Porque, porra, não, é até maneiro pra caramba, né? Ele é muito irreverente e tal. Então, mas pra mim não tem como, porque, porra, Campo Grande e tal, porra, né? Eu sei, porra, né? Mas melhor ficar com o dia da terra, tem que. Mas vamos lá. Viajei a Porto Alegre. Não tem, né? Não tem. Eu voltei de Porto Alegre. Agora, viajei a gelada Porto Alegre. Está especificado. Está antes, mas está especificado. Eu voltei da gelada Porto Alegre. Se está especificado, se eu tenho um termo ali de valor adjetivo, eu uso. Tá? Entendeu isso ou não? Beleza? Antes ou depois. O normal é que apareça assim. Da minha infância, das luzes, dos meus sonhos, né, dos Césares. Normalmente está depois. Mas isso não é regra, não. Essa especificação pode estar antes. Beleza? Belíssima Porto Alegre. Perfeito, está especificado. Está especificado. Né? Beleza? Legal. Veja, com esses dois bizus, dá para matar uma boa parte das questões que surgirem. Principalmente nessas questões do tipo, se ele pede a você que marque a opção em que há a fusão da preposição mais o artigo, ou questões do tipo se há ou não acento grave, dá para matar, tá? Bom, mas vamos nos aprofundar. Vamos lá. Mas é maneiro, é maneiro. O problema é você começar a lembrar e rir, né? E começar a rir, né? Pô, começar aquela... Não dá não. Pô, se controle. Os caras vão bater lá, esse cara tá com escudo, deixa esse cara tá com a escudo. Cuidado, da barra pegando com a escuta. Só tanto, né? Não, da barra do muito, tu sabe isso aí. Pegando com a escuta. Não vai dar, não vai ser. Terceira pensão não vai ser não. Cara, tem que
Vou te mostrar depois. Muita coisa não aparece. Não aparece. Tem nenhum carregador livre aí não para dar uma carga aqui? Bom, gente. Então, crase é a fusão de duas vogais iguais. Normalmente, uma preposição mais um artigo. Crase, fusão da preposição mais o artigo, só ocorre antes de palavra feminina, né? Bom, agora, a preposição, que é a palavra que não pode faltar, pode se unir com outras palavras, além do artigo, tá? Então, uma dessas palavras é o pronome demonstrativo. Então, pode aparecer o acento grave nos pronomes demonstrativos aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Beleza. Não estou seguro com relação à regência. O que eu vou fazer? Eu vou trocar aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo por esse, essa, esses, essas e isso. Se der a esse, a essa, a esses, a essas e a isso, o acento grave vai aparecer antes de aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. Então veja, eu tenho aqui, refiro-me àquele professor ou refiro-me àqueles professores. Não estou seguro com relação à regência. O que eu vou fazer? Eu vou trocar por esse. Vai dar o quê? Refiro-me a esse professor ou a esses professores. Deu a esse? Deu. Então o acento grave aparece aqui no aquele ou no aqueles. Refiro-me àquela... Aqui não é aquela professor, é bairro, né? Refiro-me àquela cidade ou aquelas cidades. Estou na dúvida, não estou seguro com relação à regência. Vou trocar por essa ou essas. Refiro-me a essa ou a essas cidades. Vai dar a essa aqui? Sim ou não? A essa. Vai aparecer o acento grave aqui em aquela. Refiro-me àquilo. Não estou seguro. Troca por isso, né? Refiro-me a isso. Vai aparecer o acento grave aqui em aquilo. Então, de novo, estou em dúvida se aparece ou não em aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Troco por esse, essa, esses, essas e isso. Se der a esse, a essa, a esses, a essas e a isso, vai aparecer o acento grave em aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Mas veja, não aparece antes de esse, antes de essa ou antes de isso, tá? Eu só troco para verificar se vai aparecer ou não ali a preposição. A preposição. A preposição apareceu antes dele, desses pronomes, o acento grave vai aparecer em aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo.
Tá claro isso ou não? Beleza? Se eu trocasse, por exemplo, refiro-me por conheço. Conheço aquele bairro. Eu teria conheço esse bairro e não a esse bairro. Não apareceria a esse, né? Então não haveria o acento grave antes de aquele. Entendeu isso? Beleza? Legal. Vamos seguir. Aqui nós estamos vendo casos obrigatórios, tá? Do uso do acento grave indicativo da crase.